Olá, galera! Voltamos para a frente de Química 4. Essa é a nossa aula 5 dessa frente. Ela é uma aula que vai dar continuidade ao conteúdo, concentração das soluções 2. Então, ela continua os cálculos de concentração da solução que a gente estava vendo lá na frente 4 da apostila 1, certo? Então, nós vimos cálculo de concentração comum, nós vimos cálculo de título, vimos ppm e vimos densidade. Agora nós vamos ver mais alguns cálculos aqui, beleza? E resolver alguns exercícios. Vamos lá. Primeira formulazinha que a gente vai ver é a concentração molar, molaridade, ou concentração mol por litro, que é o nome mais correto, né? Concentração mol por litro, ou concentração em quantidade de matéria. Por que concentração em quantidade de matéria? Porque essa formulazinha aqui, ela nos dá a quantidade de matéria que a gente tem em determinado volume de solução. Essa quantidade de matéria, esse N1 que a gente tem aqui, é o número de mols do meu soluto. Lembrando que número de mols do soluto, como é que eu vou descobrir? Dividindo a massa do soluto pela massa molar do soluto. Então, massa que eu tenho em gramas, dividido pela massa molar, que é grama por mol, vou encontrar o número de mols. E a molaridade é número de mols pelo volume em litro, beleza? A próxima, aqui está falando que a concentração, quando nós temos uma solução iônica, nós vimos nas outras aulas sobre dissociação e ionização também, né? Quando nós temos uma solução iônica, o meu composto, quando sofre ionização, ele aumenta o número de íons na solução, né? O número de partículas. Então, olha só. Vamos supor que a gente tem esse sal aqui, cloreto de cálcio. Cada 1 mol do cloreto de cálcio, quando eu vou preparar uma solução, ele se dissocia, que é se divide em 1 mol de cloreto de cálcio mais 2 de íons de cloro. Então, 1 mol de cloreto de cálcio se dissocia em 1 mol de cálcio e 2 mols de cloro, de íons cloro. Então, se eu tiver uma solução que é 0,1 mol por litro de cloreto de cálcio, nesse 1 litro de solução, tá, que tem 0,1 mol do sal, eu vou ter 0,1 mol de cálcio, mas eu vou ter 0,2 mols de íons de cloro, porque na dissociação ele forma o dobro de íons cloro. A mesma coisa acontece para os ácidos que sofrem ionização, né? Processo de ionização que é semelhante à dissociação. A diferença é que não é separação, é formação de íons. Então, eu tenho aqui a formação dos íons H+, né? Aqui é o exemplo do ácido sulfúrico, onde eu tenho o ácido sulfúrico. Cada ácido sulfúrico forma 2H+, e um sulfato, SO4. Então, se eu tenho uma solução, 1 litro de uma solução, 0,2 mol de ácido sulfúrico, eu vou ter o dobro, né, dessa concentração, 0,4 mols de H+, e 0,2 mols, que é a mesma concentração do ácido do íon sulfato na minha solução, em 1 litro dessa solução, beleza? Então, isso somente para quando você está calculando número de íons, partículas. Outro cálculo que nós vamos fazer é da fração em quantidade de matéria, que é a concentração em quantidade de matéria. Isso é um cálculo importante na fisicoquímica, que é a razão entre
a quantidade de matéria do meu soluto, ou seja, número de mols do meu soluto, pela quantidade de matéria da solução. Então, número de mols da minha solução. Lembrando que número de mols da solução vai ser o quê? Vai ser o número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Então, essa fração molar, na verdade, é N1, número de mols do soluto, dividido por N1 mais N2, que é número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Beleza? Aí nós temos também aqui a concentração molar, ou molalidade, que é a concentração em quantidade de matéria por massa, que é bem parecido com a molaridade, cuidado para não confundir, tá? Que é o quê? É a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, N1, pela massa da solução. Então, ao invés de ser volume aqui, é massa em quilograma. Então, aqui eu vou ter mol por quilo, tá? Jeito de calcular número de mols, mesma forma, massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto. Nós podemos criar algumas relações entre as unidades de concentração. Para quê? Para facilitar nossos cálculos, criar mais algumas fórmulas, né, para facilitar alguns cálculos. Algumas relações que a gente vai fazer aqui é entre concentração comum, que a gente viu lá na aula 4, e título, também da aula 4. Então, relembrando a fórmula da concentração comum, M1 sobre V, tá? Onde M1 é massa do soluto em gramas, V é o volume da solução em litros. Título é M1, que é massa do soluto em gramas, e dividido por M, que é a massa da solução, também em gramas. Como a gente quer a relação, a gente vai dividir. Então, concentração comum dividido por título. Então, a gente vai dividir tudo aqui. Ele só está mostrando para você como que ele vai chegar na relação, tá? Vai colocar aqui toda a formulazinha e vai chegar em uma relação onde ele diz que a concentração comum é igual à densidade da minha solução vezes o título em massa. Então, a gente tem mais uma fórmula agora, né? Concentração comum também pode ser calculada por densidade em grama por litro vezes o título em massa. E como geralmente a densidade é em grama por ml, a gente pode usar aqui a concentração em grama por litro vai ser 1000 vezes a densidade, se ela for dada em gramas por ml, o título em massa. Beleza? Outra relação que a gente pode fazer é entre a concentração comum e a concentração molar, ou a concentração mol por litro. Então, concentração comum, massa sobre volume. Concentração molar, número de mols, que é M1, que é massa do soluto sobre massa molar, vezes o volume aqui, né? Dividido pelo volume. Ele dividiu tudo aqui, chegou em uma relação que é concentração comum é igual a molaridade, né? Concentração em mol por litro, vezes a massa molar do meu soluto, certo? Então, a concentração comum é igual a molaridade, concentração molar, vezes a massa molar do meu soluto. Se ele juntar ali, igualar, né? A gente pode ter, se você igualar essas duas equações, você pode ter a seguinte relação, que a molaridade vezes a massa molar do soluto, por quê? Porque isso é igual à concentração, vai ser igual a densidade vezes o título. Isso também é igual à concentração, beleza?
É só jeito de criar mais fórmulas aí para vocês poderem utilizar e facilitar a vida de vocês. Caso vocês gostem de utilizar a fórmula para resolver os exercícios. Agora a gente vai resolver alguns exercícios aqui. Eu selecionei alguns exercícios para fazer com vocês, dei preferência para os exercícios do Enem, ok? Então a gente vai começar com esse exercício aqui, exercício 4, aqui do atividades para a sala. Então, exercício 4, atividades para a sala, da página 65. A ingestão de vitamina C, ou ácido ascórbico, de massa molar igual a 176 gramas por mol, é recomendada para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca de 0,07 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. O número de litros de suco de laranja que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente é mais próximo de... Então, vamos lá resolver esse exercício? Vamos resolver, então, aqui o exercício 4. Primeiro, vamos organizar os dados aqui que o exercício passou pra gente. Ele falou que cada 1 mol do meu ácido pesa 176 gramas. Falou também que cada 1 comprimido tem 0,006 mol do ácido. E falou também que cada 200 ml de suco possui 0,07 gramas desse ácido. Ele quer saber quanto de suco você precisa tomar para ingerir a mesma massa de quem toma um comprimido de vitamina por dia. Então, primeiro a gente precisa saber qual a massa de ácido que tem em um comprimido. Para isso a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, que é a seguinte: se 1 mol pesa 176, faltou 6 aqui, gramas, 0,006 mol vai pesar X, beleza? Multiplico aqui o 0,006 vezes 176, divido por 1, vou cortar mol com mol, vou achar aqui o meu X igual a 1,056 gramas. Então, essa é a massa de ácido em um comprimido. Agora, se eu sei que cada 200 ml de suco, que é a mesma coisa que 0,2 litros, certo? 0,2 litros, possui essa massa, eu posso fazer outra regra de 3. Aqui, ó. Se 0,2 litros possui 0,07 gramas do ácido, em quantos litros eu terei 1,056 gramas desse ácido? Faço a regrinha de 3, vou encontrar aqui 3,017 litros. Ele pede o valor aproximado, isso aqui é aproximadamente 3 litros, beleza? Essa é a resolução do nosso exercício. Agora a gente vai fazer aqui um exercício das atividades propostas, tá? O exercício 2, também tá na página 65. O vinagre vem sendo utilizado desde a antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético, de massa molar 60 gramas por mol, cuja faixa de concentração
deve se situar entre 4% a 6% massa-volume. Em um teste de controle de qualidade foram analisadas 5 marcas de diferentes vinagres e as concentrações do ácido acético em mol por litro se encontram no quadro. Ele deu aqui um quadro com algumas amostras. A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração tolerado é a... Vamos lá resolver esse aqui. Solução da questão 2 agora. Vamos organizar aqui os dados da questão. Ele deu a massa molar do ácido acético, 60 gramas mol. E ele falou que a concentração do vinagre tem que ser entre 4% e 6% massa, volume. O que isso quer dizer? Que é grama por cento, né? Então, a cada 100 ml, beleza? Isso é um dado importante depois para a gente descobrir qual das amostras está dentro do padrão. Aqui a gente não tem para onde fugir, tem que fazer o cálculo de amostra por amostra. Então, vamos começar aqui pela amostra 1. A amostra 1, ela tem concentração 0,007 mol por litro. A gente tem que passar isso para grama por litro. Então, vamos lá. Eu sei que 1 mol é equivalente a 60 gramas. Minha concentração 0,007 mol por litro vai ser equivalente a X. Vou encontrar aqui meu X, 0,42 grama por litro. Só que nós não queremos saber por litro, né? Nós queremos saber para cada 100 ml. Então, a gente tem que fazer mais uma regra de 3, que eu vou fazer sempre aqui do lado, tá? Então, olha só. Se é 0,42 gramas do ácido para cada litro, que é 1000 ml, para cada 100 ml serão x'. Vou colocar x' aqui para a gente não se perder, porque é duas contas para a mesma amostra, né? Amostra 1, vou colocar aqui. Então, meu x', multipliquei aqui, dividi aqui, 0,042. Olha só, repara só. 0,042, ok? Sobrou grama, né? 0,042 gramas a cada 100 ml. Então, isso aqui é a mesma coisa, ó, repara, que eu dizer que é 0,042%, beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a concentração dessa primeira amostra, desse primeiro vinagre. Vamos para o segundo. Concentração do segundo vinagre, segunda amostra. Mesma coisa, vamos lá. Fazer o mesmo cálculo, só que para a concentração que ele te deu lá na tabela, que é 0,070 agora. Então, ó, 1 mol, 60 gramas, 0,070 mol por litro, x, faço a multiplicação cruzada, que vai dar 4,2 grama litro. Passo para cá, o mesmo esquema, 0, opa, aqui, 4,2 grama a cada 1000 ml. Em 100 ml, vou ter x'. Meu x' aqui é 0,42 gramas, que é a mesma coisa que 0,42%. Já comparando, porque a gente vai tirar essa folha aqui, tá? Já comparando com a legislação, que é 4
de 4 a 6%, essa amostra 1 e amostra 2, estão fora. Vamos continuar aqui. Vamos fazer agora para a amostra 3. Então, a amostra 3. Então, vamos lá. 1 mol, 60 gramas. A concentração da amostra 3 é 0,150 mol por litro. Vai ser igual a X. Calculo meu X. X vai ser igual a 9 gramas litro. Passa pra cá. 9 gramas litro. Opa, fazer com pressa. 1 litro vai aqui, né? 10 em 1000 ml. Então, em 100 ml vai ter X. Meu X aqui é 0,9. Que é a mesma coisa aqui, 0,9%. Também tá fora, né? Vamos pra amostra 4. Quase acabando. Amostra 4. 1 mol, 60 gramas. Concentração da amostra 4 é 0,400 mol por litro. Isso vai ser igual a X. X vai ser igual a 24 gramas litro. Passo para cá, 24 gramas a cada 1000 ml. Em 100 ml vai ter Xzinha. Xzinha aqui vai ser 2,4, que é igual a 2,4%. Tá fora também. Vamos para a última amostra, amostra 5. 1 mol, 60 gramas. Amostra 5 é 0,700 mol por litro. Isso vai ser X. X vai ser igual a 42 gramas litro. Passo para cá, 42 gramas a cada 1000 ml. Então, em 100 ml vai ter X. Xzinha vai ser igual a 4,2 gramas, que é igual a 4,2%, que a gente já tá calculando, né, em 100 ml. Então, a única amostra que tá entre 4 e 6% é essa última aqui, a amostra 5, tá? Que eu calculo e dá 4,2%. Então, a resposta é a amostra 5. Exercício 3 aqui das atividades propostas. A cafeína é um alcaloide identificado como 137-trimetilxantina, de massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 mg de cafeína. Deu aqui a estrutura da cafeína. Vamos lá. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de... Vamos lá. Vamos à resolução aqui do exercício 3. Ele me dá como dado a massa molar, então ele me dá a massa molar da cafeína, que é igual a 194 gramas por mol.
Ele fala também para mim que uma xícara, vou colocar aqui só tem 80 miligramas de cafeína e que o volume, né, volume dessa uma xícara é 200 ml, beleza? Esses são os dados do exercício. Aí ele quer saber a concentração molar de cafeína nessa xícara de café aqui. Quer saber a concentração molar, beleza? Vamos lá então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos descobrir quanto que equivale essas 80 miligramas em mol. Vou passar para número de mols, isso aqui do lado. Se eu sei que 1 mol é igual a 194 gramas, 0,08 gramas, já converti, ó, passei de miligrama para grama, certo? Para estar na mesma unidade, só fazer a conversãozinha de unidade, vai ser x, beleza? Faço a multiplicação aqui, vou encontrar 0,0041 mol, beleza? Encontrei aqui o número de mols, 0,00041 mol. Isso é o que tem em uma xícara. Então, tem o número de mol, tem o volume, que eu tenho que passar para litros, 0,2 litros. Só jogar na minha fórmula, beleza? Então, vamos jogar na fórmula agora aqui. Número de mols, né? N sobre V. Número de mols é 0,00041 mol. Volume 0,2 litros. Isso aqui vai dar 0,02 mol por litro. Essa é a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara.